E o Congresso Nacional debate diversos projetos que visam tornar a tarifa zero para o ônibus diretamente uma política nacional. Pelo menos 67 cidades já adotaram esse sistema. Mas, de fato, como ele funciona? Quem vai bancar o custo desse transporte? Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. E aí, Heródoto, vai ser um projeto caro? De onde será que vai sair esse dinheiro? Rafa, você foi no ponto. A gente brinca que muitas vezes não tem refeição grátis, né? Sempre. Mas também não tem viagem de grátis. Alguém vai ter que pagar. Então, desses 5.500 e tantos municípios ou cidades que tem no país, portanto, apenas 67 delas, um pouquinho, tem, então, transporte público de graça. Eu peguei 3 exemplos aqui para saber o seguinte, de onde vai vir a grana. Então, vamos pegar, por exemplo, a cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Maricá está numa área de exploração de petróleo. Então, ela tem o royalty do petróleo. Então, ela pega o royalty do petróleo, aí ela banca, então, a passagem de ônibus de graça. Não é a prefeitura, é o royalty do petróleo. Aqui na Grande São Paulo, não sei se vocês conhecem, tem uma cidade chamada Vargem Grande Paulista. Lá também não paga ônibus. Muito bem. Quem é que banca lá? É o seguinte, lá, o Vale Transporte, em vez de pagar para o trabalhador, o empresário paga para a prefeitura. Além disso, tem anúncio dos ônibus que são cobrados. Além disso, tem lojas e também tem exploração do terminal. Então, tem toda uma série de comércio e prestação de serviço. E essa grana toda, então, vai para a Vargem Grande, que é uma pequena cidade, e banca, então, o pessoal também viaja de graça, não paga lá em Vargem Grande. A terceira cidade é a cidade do Ceará, né? A cidade de Calcaia, mas essa é bancada totalmente pela prefeitura. Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que esse projeto continuasse andando na Câmara dos Deputados e a gente olhasse para uma grande cidade brasileira, vou pegar a maior, pegar São Paulo. Veja o que acontece só de ônibus, hein? A cidade de São Paulo, ela tem a maior frota de ônibus do mundo. Dão várias vezes volta no planeta Terra por dia a quantidade de pessoas que sobem nesses ônibus em São Paulo. Bom, acontece o seguinte, acontece que o preço da passagem em São Paulo é R$ 4,40. O preço real dela é de R$ 7,10. Quer dizer, então, espera um pouquinho. Quem é que paga a diferença? Bom, quem paga a diferença é a prefeitura. Ela entra com subsídio. Quanto? Para ter uma ideia, o custo das passagens em São Paulo é de 12 bilhões de reais por ano. Custa 12 bilhões de reais por ano. A prefeitura pega o dinheiro do IPTU, do ISS e coloca lá como subsídio. Ela coloca 5 bilhões. Então, 7 bilhões vem da passagem, o pessoal paga 4,40. 5 bilhões a prefeitura tira dos seus impostos para poder pagar, então, a diferença. Então, eu pergunto o seguinte, uma coisa como essa é absolutamente impraticável numa cidade como São Paulo, né? Porque não tem dinheiro. Estou falando de São Paulo, mas podia ser o Recife, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro. Não tem grana para bancar isso, tem que sair de algum lugar. E outra coisa curiosa é o seguinte, é uma coisa bacana, é uma coisa simpática, você ter a passagem de grátis. Agora eu pergunto o seguinte, em que lugar do mundo tem isso? Aí eu fui olhar e eu achei aqui, pelo menos, 3 lugares onde a passagem é de graça. Um deles é Luxemburgo, que é um país pequenininho que tem na Europa. Lá não paga nem ônibus, nem trem, nem metrô, nem coisa nenhuma, mas é uma cidade muito pequenininha e muito rica porque tem banco. Ou então, por exemplo, a cidadezinha de Dunkerque, que a gente já viu aí naquelas histórias da Segunda Guerra Mundial, retirada de Dunkerque. Pois é outra cidadezinha minúscula, lá não paga ônibus. E a terceira é uma cidadezinha muito simpática, que fica no norte da Europa, é a capital da Estônia, chamada Tallinn, que tem até bonde, pra você ter uma ideia, em Tallinn, que não paga também. E se vocês forem a Tallinn, não deixem de assistir no Museu da Marinha, lá em Tallinn, que é um museu maravilhoso, um negócio muito bacana. Então, me parece o seguinte, uma coisa é a gente sonhar, né, de graça para todo mundo, alguém vai bancar, mas enquanto não banca, isso fica para pequenas cidades brasileiras ou fora do Brasil, como essas 3 que eu acabei de citar. Heródoto, eu acho que você trouxe um ponto que é extremamente importante, que é o quão é simpática essa ideia, ela é proposta. Quem nos acompanha nesse momento, caramba, seria muito legal e, de fato, ajudaria muitas pessoas que não têm uma condição que
pagar essa passagem. Nós já tivemos diversos imbróglios envolvendo tanto o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e o município. Mas a efetividade desse processo fazer acontecer é outro, porque a gente já mostrou em diversos momentos, inclusive a empresa que gere o sistema aqui da cidade de São Paulo, dizendo que em diversos momentos precisou revisar, porque a quantidade de pessoas que eles esperavam no transporte público, essa quantidade não era o suficiente, aí precisava jogar na passagem, porque senão não ia fechar nesse acordo. Você consegue imaginar o tamanho desse quebra-cabeça para que o governo federal consiga negociar tanto ali com cada cidade, com cada capital, mas também com cada município na hora de fechar esses contratos para que seja benéfico para as duas partes? Então, para bancar isso, para bancar, por exemplo, uma cidade média, teria que vir dinheiro do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Mais ou menos como funciona o SUS. O SUS tem dinheiro vindo dessas três fontes. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, a gente precisa lembrar que o cobertor é curto. Falta dinheiro da prefeitura, falta dinheiro do estado, a gente está vendo aí o arcabouço fiscal porque falta dinheiro, né? Então precisa saber se pode ou não gastar. Agora, uma coisa é o seguinte, por exemplo, as pessoas idosas não pagam. Eu sou contra isso. Eu acho que deveria ser o seguinte, pessoas idosas pobres não pagam. Pessoas idosas que não são pobres deviam pagar. Na minha opinião, pessoal, acho que deveriam pagar. E se você for no metrô de São Paulo e disser que está desempregado, eles te dão um passe de metrô e você também viaja sem pagar. Então, eu acho que para essas situações há um contorno. Agora, para todo mundo não pagar, a pergunta é, onde vai estar o dinheiro? Onde é que a gente vai buscar o dinheiro para bancar isso? Uma hora a conta vai vir. Costuma sempre vir, né? Mas como o Heródoto falou, realmente eu concordo com ele, deveria haver umas certas exceções, às vezes não pela idade, mas pela renda da pessoa, porque uma cidade, a gente está falando de São Paulo, do tamanho que é São Paulo, tudo é muito longe. Quantas pessoas que não têm condição de pagar um transporte deixam de se locomover dentro da cidade porque não tem dinheiro para passagem de ônibus, por exemplo, né? Ou de ônibus, que custa R$4,40, ou de metrô, que custa R$4,40 também. Mas, por exemplo, em São Paulo, você pode fazer uma baldeação do metrô para a CPTM e você não paga mais. Você já pagou R$4,40, você pode andar, quer ver quantos quilômetros? Você pode andar 70 quilômetros ou mais. Você pode ir de um ponto a outro na Grande São Paulo por R$4,40, porque você desce do metrô, pega a CPTM e não paga de novo. Sem dúvida. Vamos acompanhar, Heródoto, como que eles vão se movimentar no Congresso para verificar essas possibilidades e tornar algo como isso viável. Valeu, até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado.